Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso Por Trás dos Problemas Olímpicos, do Pró-Olímpico para o Nível A. Pessoal, na primeira aula eu comentei com vocês sobre a importância das Olimpíadas de Matemática de maneira geral e o papel pedagógico que esses grandes eventos exercem sobre estudantes e professores, seja no âmbito nacional ou internacional. Depois, a gente viu bem na prática como tudo isso daí se estabelece a partir de vários problemas de competições internacionais, principalmente para números e álgebra. Hoje a ideia é a gente fazer o mesmo, mas a partir de problemas de geometria. Então eu quero começar mostrando para vocês um mapeamento de alguns dos principais tópicos de matemática que a gente consegue observar nos problemas dessas competições internacionais, para essa faixa etária do nível A, de quarto e quinto anos do Fundamental 1. A gente tem ali no início figuras geométricas, então o reconhecimento dessas figuras, então quadrados, triângulos, retângulos e etc. E o manejo dessas figuras é bastante presente. Malhas quadriculadas são grandes aliadas, a gente viu na primeira aula, inclusive, uma aplicação dessas malhas quadriculadas no trabalho com as frações. Isso também acontece em geometria, principalmente para cálculos de comprimento e de área, porque estudantes dessa faixa etária não estão familiarizados com fórmulas para fazer cálculos dessa natureza. Então, as malhas quadriculadas ajudam e muito em comprimento e área. Simetria é um conceito bastante importante e os estudantes são totalmente capazes de observar, é bastante intuitivo, simetria, principalmente em figuras geométricas com que eles estão habituados, que eles veem boa parte das vezes nos estudos de geometria. Sólidos e composições, então a gente tem elementos de uma geometria espacial ali presente para esses estudantes e de uma forma totalmente acessível nessas questões. E mais legal do que olhar para esse mapeamento é perceber como ele se estabelece a partir desses problemas olímpicos, Então, eu trouxe para essa aula uma série desses problemas de Olimpíadas e competições internacionais. Para hoje a gente tem problemas do concurso Canguru de Matemática e trouxe também alguns problemas da UBMEP Mirim 2, a UBMEP para o nível A. Então vamos lá para esses problemas, pessoal. Nosso primeiro problema, pessoal, é um problema da UBMEP Mirim 2, então do nível A de 2022. Bom, um carrinho de um supermercado tem 70 centímetros de comprimento. Dois carrinhos encaixados têm 80 centímetros de comprimento. Quantos centímetros de comprimento tem 5 carrinhos encaixados? Então, à direita ali da parte escrita, a gente tem a representação desse carrinho com os seus 70 centímetros. Ainda mais à direita, a gente tem dois desses carrinhos encaixados e totalizando 80 centímetros. Aí ali para baixo a gente tem esses 5 carrinhos representados, todos eles encaixados, e a gente precisa descobrir qual o comprimento ali na horizontal dessa composição. Aí vem as 5 alternativas. É engraçado que o estudante tem uma composição ali de várias figuras em geometria, mas não são as figuras geométricas com que ele está acostumado. Então a gente não tem quadrados, a gente não tem triângulos e etc. A gente tem diversos carrinhos de supermercado. E quando ele olha para isso e vê vários desses carrinhos encaixados, ele pode ter num primeiro momento uma reação ali de um pouquinho de, não vou dizer espanto, mas surpresa. Por quê, Como que ele vai conseguir trabalhar com isso? Como que ele vai olhar para essas figuras e vai conseguir, a partir delas, tirar alguma informação interessante e relevante para a resolução? Veja, a gente tem que um carrinho tem ali os seus 70 centímetros de comprimento. Esses carrinhos juntos têm 80, Mas esses carrinhos, quando estão encaixados, um está dentro do outro. Então, eu não posso dizer que dois carrinhos têm 80 centímetros, então cada um tem a metade disso, portanto 40. Isso não é verdade. A foto ali, a imagem ali da esquerda está ali para provar.
Mas se ele olha atentamente para essa composição de carrinhos, o que ele consegue observar, né? Que em todas elas, né, vamos olhar primeiro para essa daqui, de 80 centímetros, né, que quando eu tenho carrinhos encaixados, uma boa parte do que vem logo em seguida está dentro do primeiro. E aí, em todos eles, né, esse pedaço que vai logo depois dessa barra, dessa alça do primeiro carrinho, né, e da rodinha de trás do segundo até o final da alça do segundo carrinho fica de fora. Isso vai se repetindo ao longo de todos os carrinhos, né? Então a gente tem aqui, vou fazer com traço em vermelho, esse pedaço aqui da alça do carrinho da frente até a rodinha do carrinho de trás, fica ali de fora do primeiro encaixe. Aqui no segundo carrinho, a mesma coisa, né, do segundo para o terceiro. Mesma situação aqui. Então, né, esse pedaço aqui, né, cujo comprimento a gente ainda não sabe, vai sempre ficando de fora. Isso vai se repetindo ao longo dos carrinhos que a gente vai encaixando na composição. Por isso a gente pode olhar para essa figura, né, e percebe que este comprimento aqui, né, esse comprimento desde a alça do primeiro até a alça do seguinte também, vale quanto, né? Vale aquilo que falta para o primeiro atingir 80 centímetros. Se o primeiro tem 70 centímetros, falta a ele 10 centímetros, né? Então o estudante pode também, se gostar de pensar assim, fazer essa seguinte subtração e obter os 10 centímetros. Bom, então a gente tem que esse pedaço aqui vale 10 centímetros. Mas se tudo vale 80, né? Se tudo vale 80 centímetros e aqui já vale 10, então este outro pedaço aqui, tá? Este outro pedaço vale 70 centímetros, é claro, até porque é o comprimento de um carrinho que a gente já tem. Essa informação é muito importante, né? E quando a gente olha para essa composição, é ela que permite que a gente descubra o comprimento total dessa composição de carrinhos. Né? A gente já tem a informação inicial de que um carrinho vale 70 centímetros, então até aqui a gente tem os nossos 70 centímetros. Não vou carregar a unidade de medida aqui a todo momento. A gente descobriu que aqui vale 10. A gente descobriu que aqui também vale 10. A gente descobriu que vale 10, aqui vale 10. Então basta agora para o estudante fazer a adição de todos esses números, que é capaz de descobrir o comprimento total de uma composição com 5 carrinhos. Então a gente tem 70, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então tem ali 80, fazer assim por etapas, mais 20, mais 10, que aí chega no 100, mais 10, no 110, que é o comprimento dado em centímetros. Então, assim, o estudante tem total condições de resolver um problema desses. Mas é legal a gente continuar pensando nesse problema, porque, né? Problemas como esse dão abertura para que a gente faça versões que podem atender a níveis seguintes nessas competições, tanto nacionais quanto internacionais. Veja, a gente tem que aqui vale 10. A gente também tem que aqui vale 10. Aqui 10 e aqui 10. Aqui 70. Bom, o estudante, né, no momento em que está resolvendo esse problema, pode perfeitamente, né, ao invés de adicionar o 10 4 vezes, assim como a gente fez,
concluir que, uma vez que ele está aparecendo 4 vezes, basta multiplicá-los. Né? Então, é muito usual que a gente vá lá e escreva algo nesse sentido. Para o estudante desse nível, isso não é impossível, mas também não é tão familiar, porque a gente está partindo do pressuposto, né? Eu tenho aqui a adição em um momento, a multiplicação em outro. Isso envolve ordem de operações na matemática, né? Tem essa hierarquia de que primeiro vem a multiplicação e depois vem a divisão e etc. Então, é muito mais provável que ele faça de maneira separada. Né? Primeiro ele pegue o 70, depois ele multiplica o 4 vezes 10, eu obtenho 40, e ao invés de escrever dessa maneira, ele simplesmente adiciona 70 mais 40. O cálculo aqui para o 40 fica de lado e depois ele traz essa informação ali para a sua escrita. Mas é interessante que, quando o estudante tem esse tipo de conclusão, ele consegue ter uma generalização que permite para ele descobrir qual o comprimento de composições com esses carrinhos que tenham quantidades diferentes deles, né? Então, o estudante, por exemplo, se tem uma composição com 11 desses carrinhos, né? Ele percebe que a cada carrinho novo que eu coloco, aumento ali a minha composição em 10 centímetros. Né? Então, se ele tem 11 carrinhos novos, né, ele aumentaria 10 vezes, porque se ele tem, 10 carrinhos novos, né, 11 no total, ele teria 10 vezes ali um aumento de 10 centímetros. Então, ele teria um aumento de 10 vezes 10, né, que são 100 centímetros. E aí ele pegaria esse 100, adicionaria aos 70 e obteria uma composição de 170 centímetros. Veja que isso permite que estudantes vão generalizando e, quando vão avançando nos níveis, conseguem, né, quando já tem um domínio ali de expressões algébricas, escrever uma expressão que permite o cálculo de composições de tamanhos quaisquer. Né? É lógico que foge bastante da realidade, né? A gente dizer que é uma composição com 1000 carrinhos, 1000 desses carrinhos. Não é o usual, mas seria perfeitamente possível que o estudante fizesse o cálculo. Uma composição com 1000 carrinhos, por exemplo, o primeiro deles teria os seus 70 centímetros ali preservados, mas a cada novo carrinho que eu acrescento, né, então a esses 999 carrinhos que são acrescentados, cada um deles traz 10 centímetros a mais para a composição. Então é interessante que problemas como esses, né, apesar de parecerem simples, podem ter as suas versões ali totalmente interessantes para níveis seguintes, e fazem com que o estudante, né, mesmo que não tenha esses insights, né, a gente dando esses insights para eles, consiga questionar, né, que alguma coisa ali na matemática que está bem próxima para ele pode existir e ajudá-lo a resolver problemas um pouquinho mais complexos. Tá certo? Agora a gente tem o nosso segundo problema, pessoal. Karina usa tijolos como este. Então aqui a gente tem um tijolo de lados, né, medindo 2 na horizontal e 1 na vertical, para construir molduras ao redor de quadrados, conforme figuras ao lado. Então a gente tem aqui um primeiro quadrado de lados 1 e 4 tijolos sendo usado na moldura ao redor dele. Depois a gente tem um quadrado de lados 3 e ao redor dele a gente tem 8 tijolos ali sendo usados para moldura. Mais à direita a gente tem um quadrado de lado 5, né? A gente ainda não tem tijolos representados. Isso porque a pergunta é: quantos tijolos ela usa para fazer a moldura do quadrado de lado 5? Né? E aí vem as 5 alternativas. Então, pessoal, né, sabendo que a gente tem essas medidas aqui para os lados do tijolo, e a gente tem algumas representações já para o de lado 1 e para a moldura do quadrado de lado 1 e para a moldura do quadrado de lado 5, é muito natural que já no primeiro momento os estudantes tentem completar, né, essa moldura aqui com tijolos, tentando se aproximar o máximo possível
dessa representação, dessas representações que a gente tem mais à esquerda. A gente pode seguir por esse caminho e observar como isso vai se consolidando, né? Então, olhando para essa figura aqui ao lado, a gente pode colocar um tijolo aqui na vertical, tentando ser o mais fiel possível a representação. Aqui, né, mede 1, aqui mede 2. Depois a gente pode colocar aqui um tijolo deitado, aqui medindo 2. Aqui a gente pode pôr mais um tijolo deitado. Também medindo 2. Veja, até aqui já está medindo 4, né? A gente sabe que o quadrado tem lado 5, então se a gente já tem 4, aqui só pode medir 1. Mas a gente pode colocar aqui outro tijolo deitado, né? Porque a gente sabe que a largura dessa faixa aqui, né, vale 1. Então a gente pode colocar aqui outro tijolo. Agora, aqui mais à direita, né, a gente pode colocar um tijolo na vertical, medindo 2. A gente pode colocar mais um tijolo na vertical, medindo 2. Mais uma vez, a gente usa a informação de que o lado do quadrado vale 5. Até aqui a gente já usou 4, né? Então aqui é 1. Mas a gente pode completar aqui perfeitamente com outro tijolo na vertical. E aí a gente iria para esse terceiro lado da moldura. Se a gente parar e observar bem, né, a gente vai percebendo que conforme a gente vai, né, girando nesses lados, a maneira como a gente dispõe os tijolos vai se repetindo, né, a menos ali de um giro, né, de uma rotação nesse quadrado. Então veja, aqui a gente colocou 3 tijolos na horizontal. Aqui a gente colocou esses 3 tijolos na vertical. Mas se a gente tombasse esse quadrado, né, aqui no sentido horário, por exemplo, a gente veria que a representação disso, quando o quadrado deitasse, isso se tornasse a base inferior, seria justamente essa. Né? Então a gente tem ali um padrão meio que se repetindo e a gente vai percebendo, né, que se a gente coloca aqui outro tijolo na horizontal, aqui na horizontal de lado 2. A gente consegue colocar mais um aqui, de lado 2. Aqui sobra 1, porque o quadrado tem lado 5. A gente consegue mais um aqui na horizontal. Aqui é interessante porque sobra um lado que já está parcialmente preenchido. Veja, aqui a gente já tem 2 de comprimento. E aqui, desses 2, um já foi usado para cobrir essa parte aqui desse lado do quadrado. Então, sobram 4, né? Isso nos diz que cabem ainda 2 tijolos. 2 aqui, 2 aqui. Então, veja, o estudante é completamente capaz de completar essa moldura fazendo observações a respeito dos outros quadrados e usando os comprimentos do lado desses tijolos. E aí basta fazer uma contagem, Aqui ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com isso, o estudante consegue descobrir que foram usados 2 tijolos para construir essa moldura. Essa é uma resolução que pode demandar um certo tempo para o estudante. E uma atenção muito grande, porque qualquer representação dessa moldura que não preserve essas dimensões ali dos tijolos pode levar ele a uma resposta errada, ou seja, deixar de contar um quadrado, por exemplo, quer dizer, um tijolo, ou contar tijolos a mais. Isso pode acontecer caso ele não tenha, caso algum deslize aconteça com essas medidas e no momento em que ele completa essa moldura.
Mas é também interessante observar, né, em problemas como esses, que trazem tantas informações, que algum padrão pode estar acontecendo, né? Então, por exemplo, se a gente olha aqui, né, para o lado do quadrado, né, a medida do lado do quadrado. Lado do quadrado, vou desenhar aqui a figura do quadrado. O que a gente tem? Num primeiro momento, a gente tem o lado 1, depois a gente tem o lado 3, depois a gente tem o lado 5. E o que vai acontecendo com a quantidade desses tijolos, né? Desenhar aqui, representar aqui os tijolos dessa maneira. O que vai acontecendo? Bom, para o primeiro quadrado, né, para o quadrado de lado 1, a moldura tem 4 tijolos. Depois, a moldura passa a ter 8 tijolos. E aí a gente descobriu que a terceira tem 12. Mas mesmo se a gente não soubesse, né, o que a gente vai percebendo? Que os lados dos quadrados são, né, as medidas deles são os números ímpares positivos, né? Então a gente tem o 1, depois do 3 vai aumentando 2, depois vai aumentando em 2 unidades também. Enquanto, né, aqui para a quantidade de tijolos, a gente tem que para o primeiro é 4, depois aumenta 4, depois aumenta 4 de novo. E a gente tem uma propriedade interessante que é, veja, enquanto os lados dos quadrados vão aumentando de 2 em 2, a quantidade de tijolos, né, vai aumentando de 4 em 4. É muito interessante porque quando a gente está falando dos lados do quadrado, a gente está falando de uma coisa em uma dimensão. Né? Já a quantidade de tijolos está ali, né, ao redor de todo o quadrado, então é algo em duas dimensões. E se a gente percebe bem, né, a gente chega à conclusão de que esse crescimento da quantidade de tijolos é o quadrado, né, da medida do lado, é o quadrado, perdão, do crescimento da medida do lado. Então, enquanto os lados aumentam de 2 em 2, a quantidade de tijolos aumentam de 4 em 4, o quadrado de 2. Isso é muito interessante para o estudante porque, mesmo que ele ainda não domine ali com bastante maestria essa questão de quadrados, né? O que é alguma coisa ao quadrado, um número ao quadrado, ele já tem condições de se familiarizar, caso a gente vá dando esses insights, com um significado muito grande para essas palavras, né? A gente trabalha ali, vai trabalhando com quadrados, cubos de números, e os estudantes pensam, nossa, mas que coincidência, essa mesma palavra existe para o estudo dos números e para a geometria, mas será que é só uma coincidência, né? Será que não tem um significado por trás? E aqui ele consegue perceber que essas coisas estão completamente relacionadas. Veja, num problema de geometria, a gente tem ali sequências, né, de números que vão mostrando como, né, esse crescimento ao quadrado vai acontecendo, como um quadrado de um número vai tomando um significado bastante concreto. E é esse tipo de propriedade que vai mudando o olhar desse estudante e conforme ele vai avançando ao longo dos níveis, ele tem condições de ter uma relação com a matemática muito mais interessante, porque ele vai conectando informações de diferentes áreas. Tá certo? E ainda, pessoal, aproveitando a ideia, né, do quadrado de um número e etc., a gente sabe, né, que para esses estudantes, né, aquela noção de é, produtos notáveis, né, ainda não existe, né, porque isso envolve variáveis, envolve muita coisa. Mas, mas eles estão muito próximos de conhecerem coisas como que é um a mais b ao quadrado, né? De onde que surge isso? Bom, primeiro, o que é um quadrado de um número? O que o quadrado de um número representa? A gente sabe que pode representar, né, a área de um quadrado, cujo lado tem aquela medida, então o quadrado é essa área.
E a gente pode perceber, né, que nesse problema 2 pode representar, né, o crescimento da quantidade de tijolos. Então, é uma característica bastante interessante. Mas em algum momento o estudante vai chegar nesses produtos notáveis e como, né, explicar, como dar uma representação ali concreta para ele. Né? Bom, quando a gente olha para isso, vamos tentar aqui desenhar um quadrado. Considerem, por favor, que isso é um quadrado. E esse quadrado a gente vai dividir em outro quadrado, cujos lados medem A. Como o quadrado tem, né, lados A mais B, esse pedaço vale B, aqui vale B, a gente sabe que vale A, aqui vale A, aqui vale B, aqui vale A, aqui vale A, vale B, vale B, aqui vale B. Então a gente divide ali esse quadrado em outros dois quadrados, um de lados A, outro de lados B, e dois retângulos, né, de lados A e B. E o que acontece? Quando ele vai tomando o significado dessas coisas, ou seja, o quadrado de um número, né, a representação geométrica que isso daí tem, ele consegue explorar todas essas informações e fazer generalizações muito interessantes. Então, por exemplo, né, isso que ele sabe que ele está se dando conta de que representa a área de um quadrado de lados A mais B. Ao invés, né, de multiplicar, né, e fazer uma distributiva que vai bastante além, ele pode pensar, bom, isso daí representa a junção da área desse quadrado, desse retângulo e desse. O meu quadrado de lados A tem área A ao quadrado. O meu quadrado de lados B tem área B ao quadrado. Esse retângulo aqui tem área B vezes A. Esse outro retângulo tem área A vezes B. Aí entram em cena, né, as propriedades dessas operações. Então, aqui a gente tem uma multiplicação, que tem a propriedade comutativa, né, aquela famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Né, para os números naturais que a gente está trabalhando aqui, isso é verdade. Então, a gente pode dizer que é AB. E aqui a gente tem outro AB. Então, a gente tem aqui A ao quadrado, B ao quadrado. Eu tenho AB, AB, 2AB. Mudando, né, trocando a ordem desses dois por conta da propriedade comutativa, mas agora para adição, a gente tem A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, veja, né? Essa é uma outra maneira do estudante interpretar um produto notável. É lógico que no nível A ele ainda não está habituado com essa linguagem, a gente tem ali muita coisa que para ele ainda é inacessível, como a ideia de variáveis e etc., né? Que são essas letras que estão aparecendo na matemática, mas em breve ele vai conhecer, né, o que são, né, essas variáveis. Ele está ali há poucos anos escolares separado desse tipo de linguagem, e quando ele vai desenvolvendo, já nesses anos iniciais, esse tipo de familiaridade, esse tipo de conexão entre as áreas da matemática, né? Aqui a gente tem um exemplo de números e geometria, também com aparato algébrico, ele chega mais adiante com outro olhar para com a disciplina. Isso é muito interessante, porque ele vai desenvolvendo para os problemas olímpicos também, que são em que isso é super importante e nos quais as estratégias de solução são as mais variadas possível, ele vai desenvolvendo um repertório que permita com que, na hora de resolver um problema olímpico, ele tenha uma familiaridade muito grande. Então, essa cultura olímpica permite que a matemática seja vista por esses estudantes de uma forma muito diferente, desde os anos iniciais, e que vai possibilitar que ele seja capaz de fazer generalizações das mais variadas formas, e generalizações muito interessantes, né? Se for um estudante que prefere, né, fazer o uso da geometria, esse é um exemplo de como ele poderia proceder
com produtos notáveis. Se ele prefere álgebra, naturalmente ele transformaria esse a mais b ao quadrado num a mais b vezes a mais b, e aí faria uma distributiva, mas vai dando repertório para ele trabalhar da maneira com que ele se sente mais confortável, tá certo? Nosso terceiro problema, pessoal, é um problema do Canguru de Matemática de 2022 e é um problema que mobiliza bastante a contagem, né? Então é um problema que traz esse elemento de números, mas também tem um aspecto geométrico que é muito interessante, né? A gente tem ali diferentes propriedades da geometria que a gente pode observar nas figuras geométricas e que vão ser parte dos nossos comentários aqui na nossa solução, tá certo? Bom, Aladim tem um tapete quadrado, então a gente tem a figura geométrica quadrado ali envolvida no nosso problema. Ao longo de cada lado, há duas fileiras de bolinhas. A gente já pode observar aqui, nesse lado aqui do tapete, que está um pouquinho dobrado, tem duas fileiras de bolinhas vermelhas. O número de bolinhas é o mesmo para todas as fileiras. A figura mostra o tapete, que está um pouco dobrado. Quantas bolinhas no total há no tapete de Aladim? Aí a gente tem as 5 alternativas e à direita a gente tem a representação desse tapete. Tal como o enunciado diz, a gente consegue ver que a gente tem essa dobra aqui no tapete, mas uma vez que esse tapete é quadrado, tal como informado, quando a gente desdobra, aquilo que a gente espera obter é a figura de um quadrado. É interessante um problema desses, pessoal, porque o estudante eles podem mobilizar diferentes elementos da matemática para ajudá-los, porque no fim das contas o que precisa ser feita é uma contagem, Então tem essa cara de números, esse problema também, mas depende de geometria. Mas quando a gente olha para esse tapete, a gente começa a pensar em algumas coisas, principalmente porque é um quadrado, O que os estudantes sabem, além de reconhecer a figura geométrica quadrada? Que os lados são todos iguais, Ou os lados têm a mesma medida, enfim. Então é aquilo que sabem a respeito do quadrado, Então é uma maneira de pensar que, bom, uma vez que as bolinhas, estão em mesma quantidade para todos os lados, tal como foi dito no enunciado, o que a gente tem nesse lado aqui, Nesse lado mais à direita, O que a gente tem nesse lado? Bom, a gente tem essas duas fileiras aqui de bolinhas, Duas fileiras de bolinhas nesse lado. Cada uma dessas fileiras com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Isso nos leva a perceber, e leva o estudante a concluir corretamente, ele concluiria que os outros lados também têm que ter duas fileiras de bolinhas com 6 bolinhas cada, porque é um quadrado. No entanto, é importante que o estudante observe, porque ele já tem alguns elementos aqui que podem ajudá-lo a perceber que essas fileiras são compartilhadas entre os lados dos quadrados. Então, aqui no lado de cima desse tapete, mesmo que esteja um pouquinho coberto pela dobradura, a gente percebe que há uma parte comum nessas fileiras no que diz respeito às bolinhas. Aqui essas duas fazem parte de dois lados, essas daqui também. Isso vai se repetir aqui para o lado de baixo, enfim. Para o lado esquerdo, que está completamente dobrado, isso daí também acontece. Mas o estudante começa a perceber que se eu tenho duas fileiras com 6 bolinhas de um lado, eu preciso ter 6 fileiras, se eu tenho duas fileiras com 6 bolinhas cada em um lado, todos os outros também têm que ter isso. Se elas são compartilhadas é outra história, mas ele já consegue imaginar como ficaria essa figura ou mesmo representá-la através de um desenho. Então ele provavelmente chegaria na seguinte situação. Com isso, o estudante consegue ali, através da informação que o estudante tem a respeito do que é um quadrado, das propriedades desse quadrado, ele consegue aqui representar
o tapete. Outro conceito que pode ajudar e muito, né, e que foi elencado naquele mapeamento para a geometria, para a aula de hoje, é o conceito de simetria, né? Esse conceito que para figuras geométricas conhecidas como quadrado, para esses estudantes, é tão presente. Né? Tudo que eu tenho de um lado ali, eu teria que ter do outro. Então, por exemplo, o estudante conseguiria, né, enxergar que aqui é a metade do lado desse quadrado, né? Então, por exemplo, se ele traçasse aqui, né, pontilhasse aqui, ele conseguiria enxergar que o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Então, essa parte de cima tem que ter as mesmas características dessa parte de baixo, né? Então, naturalmente, né, uma metade dessa fileira, né, que está na metade do quadrado, tem 3 bolinhas, a outra metade também. Com isso, ele poderia aqui concluir que essa parte aqui, né, é metade do lado superior do quadrado. Então, aqui, né, seria mais uma linha, né, um eixo de simetria. E quando ele abrisse esse tapete, o que eu tenho aqui nessa dobra teria que ser exatamente igual, né, a menos, né, da reflexão ao que eu tenho ao lado direito. E veja, essa dobra está tampando aqui, né, uma bolinha. Isso o estudante conseguiria observar, né, que está embaixo aqui dessa dobra indicada em branco. Então, quando ele desdobra esse tapete, ele consegue chegar nessa situação também, né, do tapete desdobrado. Então, veja, são vários os elementos que ele pode mobilizar, né, no nosso caso, características a respeito das propriedades do quadrado, né, lados, medidas e etc. Ou mesmo o conceito de simetria, para chegar, né, para ter um primeiro passo que possibilita a solução desse problema. Né? E esse é o grande caráter geométrico né, de um problema como esse que foi apresentado. Porque agora o que ele precisa fazer é a contagem. Né? É claro que, dada a quantidade de bolinhas, o estudante conseguiria contar de uma a uma sem gastar uma quantidade de tempo considerável ali. Né? Mas teria a chance também de se perder ali nas contas, né? Se deixa de contar uma bolinha, conta uma, duas a mais, enfim, isso poderia levá-lo a uma resposta incorreta, ainda mais se tivessem alternativas ali, né, que tivessem uma ou duas unidades a mais ou a menos do que a resposta. Mas ele também pode continuar usando, né, as características ali do quadrado e interessantes processos de contagem. Então, por exemplo, né, naquele raciocínio que a gente estava tendo no início, de observar né, esses cantos ali, essas fileiras que são compartilhadas. Quando a gente considera duas fileiras, por exemplo, a gente tem, né, no caso dessas duas, que essas quatro bolinhas são comuns. Né? Então, por exemplo, se a gente contasse, bom, em cada uma dessas fileiras eu tenho 6 bolinhas. Então, para cada lado eu tenho 12 bolinhas, né? Então, para cada lado eu tenho 12 bolinhas. Eu poderia dizer, então, que para todos os lados eu tenho 4 vezes 12, ou seja, 12 mais 12 mais 12 mais 12, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Então, 48 bolinhas. Poderia, mas isso não está representando a quantidade total, né, de bolinhas desse tapete, porque eu tenho repetições. Né? Então, veja, quando eu faço essa conta, eu estou contando isso daqui mais de uma vez. Quando eu considero agora, né, essa outra fileira, por exemplo, eu estaria considerando esse pedaço mais de uma vez. Quando eu considero essa daqui, eu conto esse pedaço mais de uma vez, e esse pedaço mais de uma vez também, que já entrou no primeiro cálculo quando eu fiz a fileira da direita. Então, eu estou contando 4 bolinhas 4 vezes além do que eu deveria.
né? Então, essas repetições representam para a gente 4 vezes 4, ou 4 mais 4 mais 4 mais 4, que são 16 bolinhas, né? São as repetições. Portanto, para o estudante descobrir, né, quantas ele de fato tem nesse tapete, bastaria que ele fizesse uma subtração, né? Fazer assim, dessa maneira, né? Vamos uma maneira usual que eles também estão acostumados, né? Ele teria aqui 2, né? Do 6 para o 8, 3. Então, teriam ali as suas 32 bolinhas que estão representadas em uma das alternativas. E aí os métodos de contagem variam também, né? Se o estudante quer aproveitar aquela ideia de simetria que a gente comentou, né? E falar, por exemplo, bom, eu quero dividir aqui em duas partes iguais, né? Ou usar mesmo o eixo de simetria horizontal do quadrado. Né? Ele vê que aqui tem, né, em uma dessas partes, como ele usou dois eixos de simetria, ele percebe ali, visualmente está bastante claro que tem a mesma quantidade de bolinhas. Né? Então, se em uma dessas quatro partes, veja, em um quarto, né, envolvendo frações aqui para a nossa conversa, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, nas quatro partes que representam o tapete como um todo, ele teria 4 vezes 8, né? 8 mais 8 mais 8 mais 8, que também são as 32 bolinhas, ou se ao invés disso preferisse, né, caminhos como... Bom, vou primeiro considerar essas quatro fileiras aqui, né, verticais, né? Então, cada uma tem 6 bolinhas. Né? Eu tenho 4 delas, então eu teria 4 vezes 6, né? Que são as 24 bolinhas. Mas essas 4 fileiras aqui com 6. E depois restam essas daqui do centro, né? Que tem 4 cada uma, ou enfim, se preferir a parte de baixo e a parte de cima com 4 cada. Que aí totaliza, né, 24 mais 8, que novamente dá as 32 bolinhas. Então é interessante que assim os métodos de contagem variam muito. Alguns otimizam o tempo e permitem que os estudantes resolvam ainda mais rápido, que é importante numa competição como essas, né? Simplesmente por conta do tempo que ele tem para resolver a prova. Não que uma resolução mais rápida seja melhor do que uma mais demorada, não. Não é nessa área em que a gente está discutindo, mas que os métodos de contagem variam, tá? Vão muito de acordo com a maneira como o estudante opera ali, faz cálculos mentais também e como ele se organiza. Né? Nesse caso, como a gente está falando de estudantes de nível A, ordem das operações, eu tinha dito num dos problemas anteriores, não é ali algo bastante claro. Então, misturar multiplicações com adições e etc. É tudo numa representação, numa expressão numérica. Isso não é usual. Então, também interfere na maneira como ele vai olhar para essas bolinhas nesses tapetes e vai fazer uma contagem. Tá certo, pessoal? O quarto problema é bastante interessante, pessoal, porque ele reúne vários daqueles tópicos da matemática, né, que a gente viu durante o mapeamento de geometria, né, do que aparece em geometria nessas competições internacionais. A gente vai percebendo como cada um desses tópicos fica bastante perceptível à medida em que a gente resolve e eu comento, né, a solução desse problema. O retângulo maior é composto por quadrados menores de tamanhos variados. Então, nesse momento, o estudante pode observar que tem aqui uma composição de figuras geométricas bastante conhecidas dele, né? Então, ele observa que a gente tem aqui quadrados pequenininhos, né? No canto inferior esquerdo. Logo acima, a gente tem um quadrado um pouquinho maior. À direita a gente tem um quadrado ainda maior, né? Em cima um quadrado de tamanho médio e na direita da figura um quadrado grande. Né? Então são figuras geométricas bastante conhecidas,
e que juntas, né, a união de todas essas figuras deu origem a um retângulo, que eles também conhecem. Então vejam, a primeira frase, né, desse problema, no momento da leitura do enunciado, já pressupõe um dos tópicos daquele mapeamento, que é o reconhecimento de figuras planas, certo? Os três quadrados menores têm áreas iguais a 1 centímetro quadrado. Então ele observa que nesse canto inferior esquerdo, onde a gente tem os quadradinhos pequenininhos, tem um número 1 escrito em cada um deles. Isso faz referência agora, pode concluir, a sua área, ou seja, cada um deles tem área igual a 1 centímetro quadrado. Qual é a área do retângulo maior em centímetros quadrados? Então, o problema pergunta qual é a área dessa figura grande, a figura grande como um todo. A figura é igual à união de todos esses quadrados de tamanhos variados. E aí vem as 5 alternativas. É muito interessante, pessoal, porque o estudante precisa reconhecer, ele precisa olhar para essa figura e percebendo que o retângulo é igual à união de todas elas, que a área desse retângulo é igual ao quê? Tem um passo que para a gente parece ser tão automático, uma vez que a gente vai trabalhando com problemas dessa natureza por muitas vezes, mas para o estudante do nível A ainda não, que é o seguinte: se o retângulo corresponde à união de todas essas figuras, e todas elas têm ali a sua área, e eu posso pensar que eu estou dividindo o retângulo em todas elas também, a área do retângulo é o quê? Corresponde à união, igual a todas as áreas dessas figuras juntas. Isso é um passo bastante importante, sem o qual o estudante não consegue resolver o problema, mesmo que esteja ali intrínseco, mesmo que não esteja tão claro, tão formalizado para o estudante, ele precisa ter a noção de que é a união de todas essas figuras, das áreas de todas as figuras, que vai direcioná-lo à resposta, tá bom? Então isso daí é bastante importante. Mas vamos lá, a segunda frase do problema fala assim: os três quadrados menores, esses três aqui, têm áreas iguais a 1 centímetro quadrado. Bom, 1 centímetro quadrado. Área de quadrados, alguns dos estudantes já no nível A estão familiarizados a ideia de que a área do quadrado, dado um quadrado, que tem os seus lados todos iguais, veja, mais uma propriedade do quadrado que a gente está usando aqui, que não pode passar despercebido. É igual ao quê? Lado vezes lado, porque seria base vezes a altura, mas uma vez que a base é igual à altura, já que são todas de medida, todas iguais ao lado, seria lado vezes lado, ou lado ao quadrado, Mas será que o estudante vai, de fato, usar essa informação? Vai ter esse trabalho algébrico de escrever, bom, se lado vezes lado é igual a 1, L tem que ser 1, porque somente 1 vezes 1 é igual a 1? Talvez não. Ou mais ainda, lado ao quadrado é igual a 1, e aí passa a raiz, Essas coisas ainda não têm significado, dificilmente faria. Mas tem uma informação muito importante de que o quadrado de área 1 é o quadrado de lado 1, Isso desde o começo dos estudos de área, a gente costuma, a dar essa informação para que a unidade de área, independentemente se a gente estiver falando de centímetros quadrados, de metros quadrados, uma vez que esse tipo de notação não é usual para estudantes dessa faixa etária, independentemente disso, a gente faz com que eles visualizem, a gente mostre para esses estudantes que a unidade de área, a gente fala centímetros quadrados, então seria um quadradinho de lado 1 centímetro, mas que a unidade de área seja um quadrado, tá certo? Ali de lado 1, começa assim. Então, apesar disso, e junto ao fato de que os lados do quadrado são todos de mesma medida, o
estudante pode, num primeiro momento, já concluir que cada um desses quadradinhos menores tem lados todos iguais a 1. Então, esse pode ser um ponto de partida, e é um ponto de partida interessante, eficiente, porque dele vem muitas decorrências, né? Porque logo acima desses 3 quadradinhos tem um quadrado um pouquinho maior, né? Cujos lados, né, pelo menos cujo lado inferior, é igual corresponde aos 3 lados dos quadradinhos menores, né? Então, o lado seria igual a essa soma, né, de 1, 1 e 1. Então, seria igual a 3. Né? E é interessante porque, mais uma vez, uma propriedade dos quadrados. Os lados são todos de mesma medida, portanto, os outros lados desse quadrado são iguais a 3. Veja como é interessante, né? Esses passos que parecem ser tão automáticos agora vão sendo detalhados e cada uma dessas propriedades e características do quadrado vão tendo seu papel mais em destaque. Outra decorrência, o quadrado logo à direita, né? Um dos seus lados corresponde ao lado do quadradinho de lado 1 e de um quadradinho de lado 3, né? Portanto, mede 4. Como todos os lados são iguais, temos aqui 4. Quadrado de cima, todos os lados iguais. Se um deles mede 7, temos que o outro mede 7. Os outros medem 7. Finalmente, o quadrado maior, né, tem seus lados iguais, né, um quadrado de lado 4 mais um quadrado de lado 7. Portanto, 11. É importante que a gente chegue nesse momento, né, e comece a enxergar ali maneiras, né, quando a gente pensa, poxa, eu vou resolver isso agora, porque eu sei as medidas dos lados de todos esses quadrados. Então, calculo a área, né, e está resolvido o problema. Mas será que, né, esse é um degrau, né, seguido para o estudante? Será que não tem nenhum buraco ali no meio? Porque se a gente faz isso, né, então percebe, poxa, né, se meu quadrado de lado 3, né, se o lado é 3, a área é 9. Se esse quadrado tem lado 4, a área é 16. Quando a gente faz isso, a gente já está usando o fato de que a área é igual ao lado ao quadrado. Né? E os estudantes não necessariamente estão habituados a fazer esse tipo de coisa. Né? Para o quadradinho de lado 1, o pressuposto foi diferente. Né? Eles conhecem essa unidade de medida desde o início do estudo de áreas, essa unidade de medida está ali consolidada para eles. Mas essas generalizações talvez sejam um passo muito ambicioso. E nesses momentos, né, pelo menos nesse problema, qual que pode ser um caminho promissor? A própria visualização geométrica. Veja que esse quadrado de lado 3 está logo acima de 3 quadradinhos de lado 1. Né? Isso dá aquela aguçada, né, para o estudante intuir que ele pode dividir esse quadradinho de lado 3 em quadradinhos menores de lado 1. Né? Por que não? Né? Então, tá certo? Por exemplo, ele sabe que aqui é o lado 3, então eu poderia ter 3 fileiras. Né? Eu posso dividir aqui, né, um pedacinho 1, outro pedacinho também 1, outro pedacinho 1. Então, 3 fileiras, poxa. Tal como as de baixo, né? Cada uma delas com 3 quadradinhos, porque na horizontal a gente tem, né, por conta desta medida, cabem 3 fileiras também, né? 3 quadradinhos por fileira. Ou seja, o meu quadradinho de lado 3 pode ser dividido em todos esses 9 quadrados. Da mesma maneira, né, o quadradinho de lado 16 pode ser dividido agora em 4 fileiras. Cada uma delas com 4 quadradinhos.
chegando a 16 deles. O estudante poderia, né, continuar dividindo todos os outros dois quadrados em várias fileiras, né, e com a mesma quantidade de quadradinhos por fileira, inclusive a quantidade de quadradinhos por fileira igual à quantidade de fileiras. Né? Então, nesse quadrado de cima, 7 fileiras com 7 quadradinhos em cada, e no da direita, 11 fileiras com 11 quadradinhos em cada. Poderia, né, mas não seria tão necessário, porque a observação dessas figuras, né, desses quadradinhos já divididos, dá a ele, né, uma possibilidade de fazer generalizações, né, e generalizações muito interessantes, tá, gente? E mesmo que pareçam simples, são muito poderosas, né, porque vão estender ali, né, o cálculo de áreas, principalmente, pelo menos em quadrados, né? E depois eles vão tendo isso para outras figuras geométricas. Por quê? Né? Nesse quadradinho de lado 3, perceba, ele tem 3 fileiras, né? Com 3 quadradinhos em cada. Então, vamos escrever aqui. Quadrado de lado 3. Ele tem 3 fileiras com 3 quadradinhos em cada. Então, eu posso concluir que ele tem 3 mais 3 mais 3, né? Quadradinhos, ou seja, fileiras. E aqui, cada um desses 3 é a quantidade de quadradinhos por fileira. Que é igual, né? Essa adição de parcelas iguais a 3 vezes 3, que é igual a 9 quadradinhos. Bom, legal, né? Legal, mas qual que é o grande ponto, né? O que significa esse 3 vezes 3, né? 3 é a quantidade de fileiras e o outro 3 é a quantidade de quadradinhos por fileira. Então, a gente está fazendo uma multiplicação ali, né? Que pode ser comparada à quantidade de fileiras na horizontal e a quantidade de fileiras na vertical, né? Porque a quantidade de quadradinhos por fileira não muda. Ou seja, ele vai conseguindo, né, uma vez que ele mesmo fez essa divisão, ou a gente, né, deu essa sugestão, né, esse insight, né, observar que tem um padrão ali se repetindo. Se eu multiplico a quantidade de quadradinhos na vertical, né, e na horizontal, eu consigo descobrir a quantidade de quadradinhos no total. Então, através de um método de contagem, né, bastante palatável, ele descobre que é uma multiplicação que pode ser comparada, né, que representa, na verdade, um base vezes altura, vai tomando um significado bastante concreto. O mesmo acontece com o quadradinho de lado 4, né? Então, vou colocar esses tracinhos para indicar que eu estou copiando aqui a frase de cima. O que vai acontecer? Né? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu tenho 4 na primeira fileira, 4 na segunda fileira, 4 na terceira fileira, 4 na quarta fileira, que corresponde a 4 vezes 4, né? Quantidade de fileiras e de quadradinhos por fileira, ou mesmo a quantidade de quadradinhos na horizontal e a quantidade de quadradinhos na vertical, que corresponde a 16 deles. Então, mesmo sem subdividir essa figura, né? Vamos aqui copiando as medidas. Mesmo sem subdividir essa figura, aqui é 1, então aqui é 4. Só repetindo as medidas aqui rapidinho. Mesmo sem subdividir essa figura, podem ser retiradas, né, podem ser feitas conclusões a respeito da área de cada uma delas. A gente já tinha feito o cálculo aqui, viu que deu 9, aqui 16. Né? Para o quadradinho de lado 7, escrever assim, de lado 7. O que a gente teria? O 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, que corresponde
ao 7 vezes 7, que é ali usando os métodos de contagem, o algoritmo da multiplicação, uma adição de parcelas iguais, né, depende como o estudante preferir, obtenho 49. E para o quadrado de lado 11, o 11 vezes 11, né, que usando algum desses mesmos métodos de contagem que ele quiser, chega ao 121. Então, a gente tem aqui o 49 e o 121. E aí o estudante, né, usando o fato de que a área desse retângulo é igual, né, a soma das áreas de cada um desses quadrados, chega ali, né, em cada um desses 3 quadradinhos. Então tem a área total, vamos escrever aqui. Área total vai ser igual, né, a 1 mais 1 mais 1 dos 3 quadradinhos pequenos, mais o 9, mais o 16, mais o 49, mais o 121. E aí entram as adições, né? Usa as propriedades da adição. Então, a associatividade, né? A ordem em que você quer adicionar essas várias parcelas, e a comutatividade, se eu quiser alternar a posição de duas dessas parcelas da adição. Então, eu vou optar por começar aqui com 1 e o 9, o 49 e o 121, porque a gente tem aqui, né? 1 mais 1 dá 2. 1 mais 9 dá 10. Temos o 16. O 49 com o 121, veja, né? A gente pode pensar em adicionar primeiro esse 9 ao 121, que vai para o 130, mais 40, né? Se 13 mais 4 dá 17, o 130 mais 40 daria 170, né? Essas inferências eu já tinha dito, acredito que em um problema da aula passada são muito comuns, mesmo que o estudante não pense, né, na multiplicação por 10, só nesse acréscimo do zero, tá tudo bem. Então, temos aqui o 170, tá? E né, temos o 2 mais 10, 12, mais 16, 28, mais o 170, que é o 198, que corresponde a uma das alternativas apresentadas no problema, tá certo? Mas não para por aí, gente, porque até agora a gente trabalhou com a área do quadrado, né? E se o estudante fosse ainda adiante, né, e ele pensasse que ele quer dividir essa figura aqui, né? Que ele quer agora dividir esse retângulo nesses quadradinhos unitários, né? Então aqui, por exemplo, ele teria 4 deles e aqui ele teria 11 deles, né? Vamos então tentar aqui dividir igualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me desculpem aqui a falta de habilidade no desenho e a escala também, né? Essas figuras, né? Consideremos que elas são todas iguais. Generalizando ainda, né? Caso o estudante faça essa generalização, olha como pode ser interessante. E a ideia de cálculo de áreas vai se estendendo para várias figuras de forma geral, né? Figuras que podem ser facilmente divididas em quadradinhos desses, né? Quadradinhos unitários. Ele poderia perceber, né, mesmo que não dividisse em quadradinhos, que em um dos lados ele tem, né, 11 quadradinhos e no outro ele tem aqui, né, 3, 4, 11, né? Ele tem 17, 18 quadradinhos, né? O que ele teria então, né? Ele teria 11 vezes 18 quadradinhos, que é muito interessante, né? Já parte de uma generalização que ultrapassa a figura geométrica quadrada e já chega no retângulo, né? Teria o quê? O resultado dessa multiplicação teria, então, o produto igual à quantidade
de quadradinhos no total, cada um com área 1, portanto, a área do retângulo total seria a área de todos esses quadradinhos juntos, que por sua vez são, mais uma vez, 198 quadradinhos, né? Então é interessante como um mesmo problema envolve o reconhecimento de figuras geométricas, né, essas figuras como quadrado, retângulo, envolve malhas quadriculadas, porque a gente está, quando a gente faz essa divisão em quadradinhos, a gente está colocando uma malha quadriculada como para nos auxiliar na resolução. E cálculos de comprimento, obviamente, porque esses comprimentos, 3, 7, 11, 4, para os lados de cada um dos quadrados ali envolvidos, são, vem da soma dos comprimentos do quadradinho de uma malha, da subdivisão que a gente fez. E agora a gente viu o uso das malhas quadriculadas para cálculos de área, com base na quantidade de quadradinhos em linha e coluna, ou seja, na vertical, na horizontal e na vertical. Tá certo, pessoal? O quinto problema é bastante interessante, pessoal, porque ele traz para estudantes do nível A, dessa faixa etária, elementos de uma geometria espacial, Então, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar com essa visualização no espaço, em 3 dimensões, desde cedo e de forma bastante acessível, Usando sólidos geométricos ali que eles conhecem e possivelmente trabalharam e interagiram muito durante os anos escolares, Então vamos lá para o problema. Com 18 cubos de mesmo tamanho, brancos, cinza e pretos, Joana montou o bloco ao lado. Então tem aqui esse bloco, pessoal, formado por vários desses cubos, dessas 3 cores diferentes. Tem aqui mais no meio alguns cubos brancos, ali ao lado desses cubos brancos, na parte inferior esquerda da face da frente do bloco. A gente tem um cubinho cinza, tem outros ali no lado direito, na face da direita, no canto inferior direito, outros cubinhos cinza. Na parte superior desse bloco, a gente tem alguns cubos pretos, e todos eles são usados para formar essa composição. É interessante, eu quero falar desde o início que os cubos são muito familiares, para esses estudantes. Então, é bem possível que muitos deles, em sala de aula, e vocês já tenham passado essa atividade para os seus estudantes, de fazer planificações, representação desses cubos, desses sólidos no plano, em que os estudantes podem também fazer o desenho, recortar esses desenhos, colarem e aí obtém essa figura geométrica com seus 6 lados todos quadrados iguais. Então interagiram bastante com o cubo. Continuando ali no enunciado. As figuras abaixo mostram as partes do bloco formadas só com cubos brancos e só com cubos pretos. Então aqui na esquerda a gente tem 2 partes desse bloco, desse mesmo bloco da direita, mas apenas as partes formadas com cubos brancos e cubos pretos, porque aí a gente já consegue observar ali, desmontar esse bloco e enxergar todas as partes que o compõem, partes formadas por cubos. E a pergunta é, qual é a parte do bloco formada somente com os cubos cinza? Então a gente tem ali 5 alternativas, cada uma mostra uma composição diferente com cubo cinza, e uma delas, todas elas são candidatas à parte que não pode ser, a parte que está faltando do bloco, porque a gente tem uma parte branca mostrada aqui no enunciado, uma parte preta sendo mostrada também, e a pergunta basicamente é, qual dessas 5 partes, quando juntada com as demais, tem condições de formar esse cubo mais à direita. Então, é um problema basicamente de visualização espacial, E aí, como que os estudantes podem resolver um problema desses, Porque a gente tem como observar esse cubo de frente, A gente vê a face superior desse bloco, desse cubo não, perdão, desse bloco. De frente, de cima, do lado direito, E será que isso daí já é suficiente para a gente descobrir o que está escondido, A primeira ideia é a gente comparar ali, essas peças, essas partes que foram dadas
com as partes que estão no bloco da direita. Então, se a gente começa, por exemplo, com essa parte preta aqui, formada por cubos pretos, né, o estudante, também consegue reconhecê-la por inteiro nesse bloco da direita, né? Então, o que a gente tem aqui, né, esse pedaço que a gente tem aqui, essa parte que a gente tem aqui, é justamente essa parte que está sendo representada, né? Então, ela está sendo mostrada por inteira na composição. Enquanto a outra parte branca, vamos aqui circular ela com outra cor. Enquanto essa parte branca, será que está sendo mostrada por inteira? Bom, a gente tem aqui, né? Se a gente pensar nas visões frontal, lateral e aérea, né? A gente tem aqui na visão frontal esses 3 bloquinhos. Marquei com X, né, as faces frontais. A gente tem aqui um bloquinho, né, na face lateral direita, também está aparecendo aqui. A gente tem aqui essas 2 faces, né, superiores, que também aparecem no bloco. Essas 2 faces laterais restantes do bloquinho branco, né, vou fazer com X vermelhos, não aparecem porque porque foram unidas as faces, essas faces desses 2 blocos aqui da parte preta, tá certo? Mas a gente pode concluir também que o bloco branco, né, a parte branca, formada por cubinhos brancos, aparece por inteiro, né? E aí a gente tem alguns cubinhos cinza também, né, que aparecem, pelo menos uma das suas faces. Mas uma conclusão importante é que, né, não tem nenhum cubo não tem nenhum cubo branco ou preto nessa composição que esteja escondido, né, que a gente não consiga ver. Então, uma maneira da gente representar isso é usando a geometria plana, né? Os estudantes eles têm condição de representar isso daí na geometria plana. É inclusive algo muito conhecido, porque uma vez que trabalharam com planificações, né, eles podem dominar essa habilidade de forma bastante natural. Então, se a gente pensa, né, em representar isso daí num quadriculado, é um quadriculado com 3 linhas e 3 colunas, porque é uma visão aérea, uma visão de cima dessa composição, né? E quando a gente olha essa composição de cima, a gente pode ver o lado superior, a face superior. E nessa face superior a gente tem 3 fileiras, cada uma com 3 quadradinhos, né? Então, uma malha 3 por 3. O que acontece, gente? A gente observando que essas peças, as peças brancas, né, as peças branca e preta aparecem por inteiro, a gente conclui que nenhuma delas está escondida, portanto, na camada de cima, né, essa camada, a gente não tem nenhum cubinho preto, a gente não tem nenhum cubinho cinza, perdão. Portanto, somente na camada de baixo, em que eu vou colocar um asterisco, a gente tem cubinho cinza. Então, vamos tentar representar aqui esta parte de baixo, né? Vamos tentar representar no plano, né, marcando em cinza, né, marcando ou indicando aqui em cinza ou em preto, etc. Quais são as casinhas que a gente conseguiria ver de cima em cinza se a gente não tivesse essa camada superior? Por exemplo, né, esse cubinho aqui. Desconsiderando a camada de cima, né, e se a gente olhasse de cima, ele seria representado por esse quadradinho, né? A visão aérea que a gente tem do cubo pode ser um quadrado. Não é um cinza. Este também é o outro cubo que não é cinza, que é branco. A gente sabe que não tem nenhum outro branco escondido, da mesma forma que não tem nenhum outro preto escondido. Então, todos os outros restantes precisam ser cinza.
Então, esse daqui é cinza, 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 esse daqui é cinza. A gente já consegue, né, rapidamente ter a representação no plano de qual seria a vista aérea, de qual poderia ser a vista aérea desse bloco, né, dessa peça cinza que está faltando. Tendo isso, tendo essa representação, basta que a gente compare com as alternativas que foram dadas, né? E aí a gente, pensando na visão espacial que a gente teria das partes de cada uma delas, a gente consegue chegar à resposta. Então, a primeira, por exemplo, será que seria, né? Será que a gente conseguiria? Bom, esse primeiro bloquinho aqui, né? A gente tem a sua representação aqui. O segundo, né? Este segundo aqui, vou marcar com X. O segundo a gente tem aqui. O terceiro a gente tem aqui. O quarto a gente tem aqui. Este daqui tem aqui. Este aqui temos aqui. E acaba por aí, mas fica faltando esta marcação. Fica faltando esta marcação. Então, a composição A, né, da alternativa A não serve. Da mesma forma, da alternativa B não vai servir, porque esses dois, né, essas duas casas aqui não seriam vistas na visão espacial. A alternativa C não funcionaria, porque esta daqui não poderia ser vista. A alternativa D não serviria, porque esta daqui, né, não seria vista. Resta para a gente a alternativa E. E olha que legal, de fato é ela. Porque quando a gente pensa na visão espacial, né, deste bloco, a gente tem a seguinte correspondência. Esta face seria esta daqui seria esta daqui seria esta, esta. Portanto, a gente chega à nossa resposta correta e o problema mostra como uma visão tridimensional, né? Muitas vezes a gente olha um pouquinho por um lado, por outro, de cima e analisa uma composição feita em 3 dimensões por vários blocos, né? Cada um desses blocos, por sua vez, formados por cubos, de uma forma bastante acessível, tá certo? Mas e se a gente quisesse pensar nesse problema de uma forma não tão geométrica, né? Por que isso daí é tão interessante? Né? A gente sabe que a gente tem 18 cubos, né? 9 na camada de cima e 9 na camada de baixo, né? As peças foram dadas, né? E a gente percebeu, pelo menos as peças pretas e as peças preta e branca foram dadas, né? E dessas 18 peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos, né, dessas peças são da peça preta. 4 cubinhos são da peça branca. Então, 11 cubinhos são só para essas duas peças, né? Mas o próprio enunciado deu que, para montar esse bloco, foram usados 18 deles, né? Se a gente tem peças pretas, brancas e cinza, e 11 já são usadas para branca e preta, sobram para a peça cinza 18 menos 11, né? Que são apenas 7. Né? Sobram para essa peça cinza 7 cubos. De todas essas composições que foram dadas, apenas a E é formada por 7 cubos. A A é formada por 6 cubos, a B por 5, a C também por 6, assim como a D. E a E é a única delas que é formada por 7 cubos. Então, é outra maneira, né, uma maneira mais numérica de resolver esse problema. Então, o estudante, né, que opta que não está a fim de optar por um caminho ali da geometria tem essa saída numérica também, apesar de precisar, num primeiro momento, analisar ali visualmente o problema como um todo. Tá certo, pessoal? Vamos agora, pessoal, para o último problema dessa nossa segunda aula, tá certo? Emiliano gosta de empilhar cubinhos no canto da sala, como mostrado na figura abaixo. Ele usa um cubinho na primeira pilha,
4 cubinhos na segunda pilha, 10 cubinhos na terceira pilha e assim por diante. Quantos cubinhos ele terá que usar para montar a quinta pilha? E aí a imagem abaixo mostra 4 dessas pilhas, né? É interessante que essas linhas aqui representam o canto da sala, assim como foi dito na primeira linha do enunciado. E da pilha 1 para a pilha 2, né, teve ali uma mudança, então alguns cubos foram acrescentados, né? Depois da pilha 2 para a pilha 3, a mesma coisa, assim como da pilha 3 para a pilha 4, né? E a gente tem essa representação ali em 3 dimensões, né? Então é mais um momento em que a geometria espacial, a partir de cubos, né, que são sólidos super conhecidos por esses estudantes, se faz presente, tá certo? E aí a gente vê, né, que essas pilhas vão aumentando, né, conforme a gente vai avançando, né, da 1 para 2 para 3 para 4 e assim por diante. E a gente consegue observar, né, que elas têm, né, elas são bem parecidas, né? Elas têm ali uma forma parecida, né? Porque todas elas estão lembrando alguma coisa, né? Tem uma disposição ali meio triangular, né? Que parecem ser pirâmides, né? Os estudantes não conhecem necessariamente as pirâmides, mas veem que elas têm uma forma bastante parecida e que esses cubinhos vão crescendo, né? Ficando cada vez mais, essas pilhas vão ficando cada vez mais altas e apresentando ali um aspecto bastante semelhante, né? Com uma característica ali triangular interessante também, né? Triangular em 3 dimensões, então um abuso ali de linguagem, mas de maneira que fique claro para esses estudantes, né? Uma descrição ali acessível. E a gente tem também 5 alternativas, né? Esse é um problema de geometria que eu já vou adiantar, né? Tem um padrão ali acontecendo. Então a gente tem uma sequência ali de figuras geométricas, uma sequência formada a partir de figuras geométricas. E quero lembrar a vocês, né, que assim como eu falei na primeira aula, quando a gente viu sequências de números, né? Sequências geométricas também precisam de uma lei de formação, né, que seja única ali, que garanta, né, que aquilo de fato é uma sequência. E para a geometria, a gente tem sequências ali bastante definidas, né? A gente percebe que tem uma definição interessante aqui, e conforme a gente for explorando as características dessas pilhas, conforme vão avançando, a gente vê, né, que tem ali uma lei bastante clara e consistente, né, que funciona bem, bastante sólida para essa sequência. Né, mas a grande pergunta é, né, quantos cubinhos, né, vai precisar usar para montar a quinta pilha? A gente tem as 4 pilhas, a gente não sabe como é a quinta ainda, né? Mas a gente tem que descobrir a quantidade delas. Vamos observar então, pilha a pilha, né, as mudanças que foram ocorrendo e aí, né, uma vez que a gente desconfia que existe um padrão, né, tem ali uma sequência, da mesma forma que os estudantes vão desconfiar, vamos tentar, né, descobrir qual é esse padrão, porque a gente não tem a quinta pilha, né, e mesmo se a gente tivesse, poxa, né, como que seria muito as chances dos estudantes se confundirem seriam grandes, porque vamos olhar ali para a pilha 4, né? A gente sabe que a gente não está vendo todos os cubinhos dessa pilha, né? Alguns deles estão apoiados em outros, né? Então, por exemplo, esse cubinho aqui tem um logo abaixo, assim como esse, enfim. Todos esses cubinhos estão apoiados em outro, do contrário, eles cairiam, né? Eles não estão voando, eles têm algum outro cubinho ali de suporte, né? Então, seria difícil contar aqueles cubinhos que não estamos vendo. Então, vamos observar o que vai acontecendo de uma pilha para outra, né? Da pilha 1 para a pilha 2, né? O que a gente tem aqui? Bom, tínhamos um cubinho, agora temos outros, né? Esse cubinho aqui parece que está um pouquinho mais à esquerda, né? Esse cubinho aqui parece que está sendo apoiado em cima do anterior. Esse daqui está um pouquinho mais à direita, né? Então é isso que parece estar acontecendo, porque a pilha 1, que era formada por um cubinho, sumiu completamente, né? Quando a gente olha para a pilha 2. Talvez porque ela estivesse escondida, né? E as suas faces ali estão sendo unidas a faces de outros cubinhos que foram acrescentados para formar a pilha 2.
Da mesma forma da pilha 2 para a pilha 3, né, a gente tem ali que a pilha 2 sumiu. Né? A pilha 2 sumiu e, por exemplo, para esse cubinho aqui, à esquerda da pilha 2, parece que a gente uniu este outro cubo, né? Aqui no meio, né, da pilha 2, parece que a gente colocou este daqui no nível mais baixo. E à direita, né, do cubinho do nível de baixo da pilha 2, a gente colocou esses. Né? E aí, neste outro nível, né, a gente fez algo, né, semelhante. Então, à esquerda do cubinho que a gente tinha no segundo nível da pilha 2, a gente colocou mais um. À direita, outro. E ainda colocamos um em cima, né? É interessante, pessoal, e vou destacar aqui, apagando esses desenhos, mas o que a gente fez, né, aqui, da pilha 3 para a pilha 2, foi o mesmo que a gente fez quando a gente passou da pilha 2 para a pilha 3, foi o mesmo que a gente fez quando passou da pilha 1 para a pilha 2 como um todo. Não é verdade? E olha como isso daí se preserva. Quando a gente passa da pilha 3 para a pilha 4 agora, quando a gente passa da pilha 3 para a pilha 4, a gente tem um acréscimo aqui no primeiro dos níveis. E depois, né, a gente faz aqui o mesmo que a gente fez da pilha 2 para a pilha 3, quando a gente passa da pilha 3 para a pilha 4. Tá certo? Então, a gente vai tendo ali um padrão se repetindo ao longo das pilhas. Isso é muito interessante, porque isso daí norteia a nossa resolução do problema. Tá certo? Mas e aí, né? Como que a gente pode descrever isso agora que a gente já observou essa figura, né? Agora que a gente está suspeitando que de fato tem ali, né, um padrão, uma sequência ocorrendo. Bom, vamos então, né, observar o que aconteceu da pilha 1 para a pilha 2. Eu acrescentei 2 cubinhos aqui embaixo e um cubinho aqui em cima. Isso da pilha 1 para a pilha 2. Da pilha 2 para a pilha 3, o que eu fiz, né? Eu acrescentei 3 cubinhos aqui embaixo. E aí eu fiz o mesmo que eu tinha feito da pilha 1 para a pilha 2. 2 aqui e 1 em cima. Então teve um acréscimo de 3, 2 e 1 em relação ao anterior. E da pilha 3 para a pilha 4? Eu acrescentei 4 aqui, no nível mais baixo. E aí eu fiz o mesmo que eu tinha feito da 2 para 3. 3, 2, 1. Então veja, da 1 para 2, né? Acrescentei 2 no primeiro nível, 1 no segundo nível. Da 3 para 2, eu acrescentei 3 no primeiro nível, né? E aí o que eu fiz da 1 para 2? 2 no segundo, 1 no terceiro. Da 3 para 4, 4, 3, 2, 1. Então, a depender do número da pilha, eu adiciono, né? A quantidade de cubinhos da pilha anterior, sempre a quantidade desses que eu consigo, desses novos no primeiro nível, que coincide com o número da pilha. Então, na pilha 4 eu tenho aqui nessa fileira 4, na pilha 3 eu tenho aqui nessa fileira 3, na pilha 2, 2, e na pilha 1 eu tenho apenas esse cubinho no primeiro nível. Eu acrescento ao anterior, né, esta quantidade ao longo dos níveis, né? Então, vamos lá, para a pilha 1. Eu tenho este cubinho. Na pilha 2, eu tenho o quê, né? Foram acrescentados à pilha 1, né? A um cubinho da pilha 1, o quê? 2 no primeiro nível e 1 no segundo nível, totalizando 4 cubinhos. Na pilha 3, foram acrescentados ali na pilha 2, né? Que já tinha os seus 4 o quê? Esses 3 do primeiro nível. Então, a gente tem 3 no primeiro nível.
E agora o mesmo que a gente fez da pilha 1 para a pilha 2, né? 2 no segundo nível e 1 no terceiro, que corresponde a isso mesmo, a 2 no segundo e 1 no terceiro. Então temos aqui 2 mais 1. Que aí dá 7, 8, 9, 10. Assim como estava lá no enunciado. Agora aquilo vai tomando bastante clareza, né? Porque quando a gente vê no enunciado 1 na primeira pilha, 4 na segunda, 10 na terceira, né? 1, 4 e 10 não parece ali num primeiro momento tá formando uma sequência numérica clara, né? E aí a partir dessa representação geométrica, a gente vê propriedades ali na geometria bastante interessantes que fazem com que esses números ganhem sentido, né? Na pilha 4, o que temos, né? A gente tem que foram adicionados a pilha 3 o quê? 4 no primeiro nível. E aí o mesmo que foi feito da pilha 2 para a pilha 3, né? 3 no segundo, 2 no terceiro e 1 no quarto nível. Então temos aqui 3 mais 2 mais 1, que representam aqui, né? 3, 2 e 1. E aí a gente totaliza os nossos 14, 17, 19, 20 cubinhos. Tá certo? E agora, pessoal, né? O que a gente vai fazer da pilha 4 para a pilha 5? A gente vai desenhar? Né? A gente não vai precisar mais desenhar. A gente vai aproveitar o padrão que a gente tem aqui, né? Na pilha 5, a gente tem o quê? Das 20, né, dos 20 cubinhos da pilha 4, a gente vai ter, possivelmente, 5 no primeiro nível. E aí depois vem o mesmo que foi feito da pilha 4 para a pilha 3. 4 no segundo, 3 no terceiro, 2 no quarto e 1 no quinto. Então, 25, 29, 32, 34, 35 cubinhos. E mesmo se representar a pilha seguinte, a gente consegue descobrir qual é a quantidade de cubinhos que ela tem. Outra maneira da gente olhar para esse problema, mas aproveitando muito do que a gente tinha feito, né, ao observar essa sequência, é que de uma pilha para outra, né, a gente pode considerar que a pilha está subindo um nível e a gente está adicionando o nível 1, né, o primeiro dos níveis novamente. Então, por exemplo, da pilha 1 para a pilha 2, a gente tem a adição desses 3, né, que tem um tampado que a gente não consegue ver. Da pilha 2 para a pilha 3, a gente tem a adição desse nível aqui, que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 deles que a gente não consegue ver. Da pilha 3 para a pilha 4, a gente tem a adição de alguns cubinhos também. E a gente, sabendo que a pilha 4 tem 20 dos seus, né, a gente precisaria ali ter um pouquinho da visão geométrica, né, de tentar contar quantos teriam na pilha 5, né, na base da pilha 5. E aí a gente pode pensar parecido, né, porque de fato a gente aproveitaria este cálculo aqui, né, seria a mesma coisa que fazer este cálculo, né, se a gente não se para o estudante fosse mais difícil ter essa visualização geométrica, sabendo que há sobreposições, né? Sabendo que na parte visível teríamos 5, depois 4, tal como na 4, depois 3, tal como na terceira, 2, tal como na segunda, e 1, tal como a primeira, mais uma vez chegando no 35. Então é interessante que há diferentes maneiras, né, de descrever esse padrão, né, mas ali sempre uma sequência cuja lei de formação está bem definida, ou seja, que essas quantidades não vão mudar. E é interessante que a partir disso, né, o estudante conseguiria, por exemplo, mesmo sem ver a sexta pilha, né, descobrir a quantidade de cubinhos que existiria nela, né? E aí a gente vê que esse problema acessível para o quarto e quinto anos, né, nível A, poderia perfeitamente ganhar versões, né, um pouquinho mais sofisticadas, que talvez estudantes com um aparato um pouquinho mais algébrico conseguiriam resolver, fazendo uso de variáveis e tudo mais, né? Por exemplo, na pilha 6, né, vamos fazer aqui no canto superior esquerdo, que a gente tem um espacinho.
quantos cubinhos a gente teria, por exemplo, né? Vamos escrever aqui, pilha 6. Ó, a gente teria a mesma quantidade do que teríamos na quinta pilha, né? Os 35, mais quantos? Mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. E assim sucessivamente, né? Então, esse padrão ali, a gente vê que vai se mantendo, né? Sendo esse 5, 4, 3, 2, 1, a quantidade, né, que vai da pilha 4 até a pilha 5. Né? E a gente conseguiria calcular quantos deles. Né? Só para a gente finalizar aqui, usando as propriedades da adição. Vamos trocar o 6 com 5, a comutatividade. Então, a gente vai chamar de 5 mais 6, né? Porque aí o 5 a gente junta com 35, o 6 a gente junta com 4. Temos, então, né, 40 mais 10, mais 3 mais 2 mais 1, né? 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, teríamos 40 mais 10, 50. 56 na sexta pilha. E assim por diante. Aí esse problema vai ganhando, né? Uma vez que o padrão foi descoberto, né? E a gente encontrou uma maneira de representar, este tipo de problema vai ganhando ali suas versões mais sofisticadas ao longo dos níveis, né? E os estudantes podem ali, mesmo que não tenham esse insight, né? A gente pode ajudar eles a terem esses insights e eles vão desconfiando, né? Mais uma vez, do que está por vir num futuro bem próximo na matemática. Bom, pessoal, a nossa segunda aula vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença de todos que estão me assistindo, tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!